Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Que bom que você está aí do outro lado da telinha. Eu trago feita com todo capricho, especialmente para você, a resolução da questão número 22 de matemática, que caiu na prova da Universidade Federal de Santa Catarina 2025, segunda fase. Questão super interessante, é uma questão aberta e com ela dá para você assimilar muitas habilidades. Ela, na verdade, traz uma oportunidade incrível para você. A questão diz o seguinte: determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Então a gente vai analisando cada proposição e verificando se ela é verdadeira ou não. A primeira proposição diz que se Z1 é igual a 4, que multiplica cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3, e Z2 é igual a 2 mais 2 raízes de 3i, então Z1 vezes Z2 é um número real. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre números imaginários e de imaginário. Então, os imaginários, vou trazer 3 exemplos aqui para você. O primeiro exemplo é um de imaginário puro. O que é um número imaginário puro? Um número imaginário puro só tem a parte de i, 2i, 3i, 4i, menos i, qualquer quantidade, porém só de i. Tem um número que ele é imaginário não puro, porque ele tem a parte imaginária e a parte real, a parte que não tem i. E por fim, nós temos um número que é real, porque não tem parte imaginária. Então, esses 3 tipos de números compõem o conjunto dos números complexos. Mas no caso aqui nem interfere muito. Nós temos que lembrar o seguinte: quando diz aqui cosseno de 2π sobre 3, a gente já vai entrar um pouquinho aí na trigonometria, gono, ângulos, né? Então a gente vai partir aqui da construção do gráfico, né? Para poder entender o que é seno, o que é o cosseno, onde é que isso aí está. Tipo 2π sobre 3, na circunferência, isso está onde? Π é a medida de 180 graus, então 2π é 2 vezes 180 sobre 3. Aqui 180 graus, porque um π é a metade de uma circunferência, que é 360 graus. Então 180 dividido por 3 é 60, 2 vezes 60, 120 graus. 120 graus, olha, se aqui é 180, meia circunferência, o 120 ele deve estar por aqui assim, ó. Porque aí eu teria 60, mais 60, mais 60 para dar os 180. Então a abertura desse ângulo é de 120 graus. Né? O que está dizendo aqui, ó, 2π sobre 3, 2 vezes 180 dividido por 3, 2 vezes 60, que dá 120. E eu analiso em relação ao cosseno a distância que esse ângulo está do eixo x, porque cosseno, a gente usa até um macetinho cosseno, para lembrar que a relação no eixo x é o deslocamento no eixo x. Então o deslocamento aí, ó, é esse ângulozinho de 60 graus. O deslocamento está relacionado a esse ângulo de 60 graus, porque ele acontece no eixo x, está do lado esquerdo, então eu tenho que buscar quanto que é o cosseno de 60. 60 é a distância que esse ângulo está do eixo. Se ele fosse aqui na direita, ele seria um valor positivo. Como ele é na esquerda, ele é um valor negativo. E a tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis, que são ângulos de 30, 45 e 60, traz que o cosseno de 120 graus, que é o mesmo de 60 aqui no caso, só é oposto pelo sinal, o cosseno de 60 graus, ó, cosseno de 60 é 1/2. Então isso aqui é menos 1/2. Por quê? Porque está do lado esquerdo. Se estivesse do lado direito, seria 60 graus e seria 1/2 positivo. Como está do lado esquerdo, 120, equivale ao oposto de 60 graus. Então, eu vou lá e vou substituir. Menos 1/2 lá no lugar onde era cosseno de 2π sobre 3. Né? Ó, tiro, coloco, menos 1/2. Mais i seno de 2π sobre 3. O que é seno? Seno é o subir e descer. O seno é a relação de sobe e desce no eixo y, até que a altura subiu. Ora, se eu olhar o seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de seno de 2π sobre 3, que é 60 graus, a altura aqui é a mesma, ó, raiz de 3 sobre 2. Se fosse 60 aqui também seria da mesma altura. Então, o seno de 60 ou de 120 é o mesmo, né? Então, vai ser raiz de 3 sobre 2. Isso aí é o valor de Z1. Então, Z1 vezes Z2, que é o que propõe aqui,
O Z1 é esse aqui, ó, 4 que multiplica menos 1 meio, mais I raiz de 3, né? Ou raiz de 3I, tanto faz, vezes o Z2, que é 2, mais 2 raiz de 3I. E eu vou dar uma enxugada nisso aqui, que tem fração. Fração sempre complica um pouco. Então vamos lá, 4 vezes menos 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. 4 vezes I, 4I, dividido por 2, 2I, raiz de 3, ou 2 raiz de 3I. Não importa a ordem, né? No produto aqui não importa se o I vem primeiro ou se vem no final, sendo 2 vezes I, tá valendo. Aqui só repetir igual era, né? Que não tem nada para enxugar aí. Agora a gente faz a distributiva, o chuveirinho, o primeiro pelo primeiro, menos 2 vezes 2 dá menos 4, o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes 2 raiz de 3i, menos raiz de 4i, porque 2 por 2 é 4. Agora o segundo pelo primeiro, 1 por todos e todos por 1, 2 raiz de 3i vezes 2, 4 raiz de 3i, o segundo pelo segundo, mais por mais é mais, 2 vezes 2 é 4, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que dá 3. Então 4 vezes 3, 12, vezes I ao quadrado que dá menos 1. Então menos 12, veja, detalhando para você. 2 vezes 2, 4, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9 que é 3, né? 3 vezes 4 deu esse 12, I vezes I. Como I é raiz de menos 1, quando você eleva ao quadrado, sobra só o menos 1. Por isso que virou menos 12. I vezes I é I ao quadrado, que é menos 1. Menos 1 vezes 12, menos 12. Assim, Z1 vezes Z2, menos 4 com menos 12, menos 16. Menos 4 raiz de 3i vai matar 4 raiz de 3i positiva, vão anular, né? Sobrou somente menos 16. E diz que isso é um número real. Com certeza, menos 16 é um número real. Está valendo, é uma afirmação verdadeira. Então, essa 1, eu vou guardar o 1 aqui para somar com outras mais verdadeiras que apareçam. A segunda proposição diz: se em determinado triênio as taxas anuais de variações nos preços gerais da economia foram de 10%, menos 10% de inflação e 20%, então a taxa de inflação nesse triênio foi de 20%. Na verdade, essa proposição é uma pegadinha que envolve porcentagem. Muita gente acha, subiu 10%, depois desceu 10%, teve inflação de 20%, né? Então, nesse triênio foi de 20%, porque 10 mais 20 daria 30, menos 10, 20. Ilusão. Olha na realidade o que acontece. Variação de 10% é você pegar um valor e multiplicar ele por 110%, porque ele sobe 10%. O que era 100%, subiu 10%, passou a ser 110%, ou 1,1. Aqui vai dar x vezes 110, 110x sobre 100, né? Então, eu achei 110%, ou 1,1, tanto faz. Agora vamos diminuir 10% disso. Vamos pegar isso e multiplicar por 90%. Por que 90%? Porque eu estou diminuindo 10%. Eu já não multiplico mais por 100%. Eu vou diminuir nesse 100%, 10%, que vira 90%. Aqui 9 vezes 11, 99, né? 1 zero, 2 zeros. Aqui 2 zero, 4 zero. Eu cancelo aqui esses 2 zeros com esses 2 zeros. 99, x sobre 100, 99%. Eu estou fazendo da forma mais simples possível, tá? 99%. Porém, agora tem 20% de acréscimo. Então, vou multiplicar isso por 120%. Vou pegar isso aqui, multiplicar por 120%, porque vai aumentar 20%. 99 aqui multiplicando 99 vezes 120, 0, 18, levei 1, 9 vezes 1, 9, 1, 10. A mesma coisa aqui, né? 0, 8, 8, 1, 1. Aqui deu 11.880. Aqui tem 4 zeros, porque tinha 2 aqui, 2 aqui, multiplicando a gente junta, né? Eu posso simplificar isso com esse. Como eu quero porcentagem, eu tenho que levar a vírgula uma casa para a esquerda, né? Vai ser 118,8%. Porque aqui tem 3 zeros. Para eu tirar um zero, eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. 118,8%. Mas aqui disse que a taxa de inflação foi de 20%. Não é, foi de 118,8%. Tanto faz assim, 118,8 sobre 100,
ou 118,8 com símbolozinho de porcentagem, por 100. Então essa é uma proposição falsa. A próxima proposição diz o seguinte: se m é logaritmo de 20 na base 5 menos logaritmo de 50 na base 5 menos logaritmo de 10 na base 5, então m é igual a menos 2. Aqui exige habilidade no conhecimento das propriedades aqui dos logaritmos. Vou ter que resolver essa situação. Logaritmo de 20 na base 5. Logaritmo de 20 na base 5, se você pegar aqui as propriedades das potências, o produto de logaritmos, ele é igual ao logaritmo da soma. Se você pega dois valores e pega o logaritmo desses dois valores, desse produto, é a mesma coisa de você pegar a soma do logaritmo de cada um. Ó. Log de b vezes c na base A é igual ao log de b na base A mais log de c na base A. Resumindo, o 20, eu posso distribuir ele aqui, ó, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1, decompor em fatores primos. Então 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5. Aqui eu tenho um produto, igual aqui, ó. Então eu posso fazer a soma dos logaritmos. Depois eu posso fazer logaritmo de 2 na base 5, mais logaritmo de 2 na base 5, mais logaritmo de 5 na base 5. Veja, logaritmo de 2 na base 5, logaritmo de 2 na base 5, logaritmo de 5 na base 5. Estou transformando numa soma, né? O próximo aqui, que é logaritmo de 50 na base 5, nem vou considerar o menos, ó. Depois eu coloco 50, se eu decompuser o 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1, eu consigo falar que 50 é 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5, 10 vezes 5, 50. Aí eu posso distribuir também a soma, né, desses valores. Logaritmo de 5 na base 2, que é esse, mais logaritmo de 5 na base 5, que é esse, mais logaritmo de 5 na base 5, que é esse. Por último, logaritmo de 10 na base 5, também não vou considerar o sinal agora, é o mesmo que logaritmo de 2 vezes 5, que 2 vezes 5 dá 10. Aí eu posso transformar esse produto numa soma. Logaritmo de 5 na base 2, mais logaritmo de 5 na base 5. Agora eu posso voltar e resolver a expressão todinha, ó, todos os termos. Primeiro eu vou resolver esse aqui, ó. Na verdade, ele está até resolvido aqui, ó, só anotar. Logaritmo de 2 na base 5, logaritmo de 2 na base 5, logaritmo de 5 na base 5. Só anotando aí, ó. Agora, menos. Agora eu vou entrar com o sinalzinho de menos. Esse aqui, ó, tem que ter um menos antecedendo a todos, porque tem um menos que antecede aqui, ó. Então vai ser menos logaritmo de 2 na base 5, menos logaritmo de 5 na base 5, menos logaritmo de 5 na base 5, porque esse sinalzinho incide em todo o resultado de logaritmo de 50 na base 5, que está aqui destacado. Por último, logaritmo de 10 na base 5, que o menos também incide. Então, vou até destacar ele aqui de verde, ó, tá aqui. Vou ter que pôr um menos aqui antes, né? Um menos aqui antes, porque esse menos incide sobre todo o resultado disso aqui. Aqui a gente sempre explica e não complica. Fica esperto e siga a dica. Simplifica e simplifica. É isso aqui, a gente simplifica. Então vou simplificar, vou cortando, ó. Logaritmo de 2 na base 5, eu posso cortar aqui com o logaritmo de 2 na base 5 negativos. Na matemática, os opostos não se atraem, eles se eliminam, né? Aqui também logaritmo de 2 na base 5 positivo. Eu posso cortar com logaritmo de 2 na base 5 negativo, ó. Agora, esse aqui, logaritmo de 5 na base 5 positivo, eu posso cortar com logaritmo de 5 na base 5 negativo. Veja que aqui são só opostos, e os opostos se eliminam. O que não foi eliminado aí? O que sobrou? Menos logaritmo de 5 na base 5 e menos logaritmo de 5 na base 5. Ou seja, sobrou duas vezes a mesma coisa. Sobrou 2 que multiplica logaritmo de 5 na base 5. E logaritmo de 5 na base 5 é igual a quanto? Mas é só ficar atento a esse ritmo. Com um giro se resolve um logaritmo. Isso, com giro resolve-se um logaritmo. 5 elevado a x, girando, é igual a 5 elevado a 1. Corta as bases, x é igual a 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então isso é verdade, essa proposição é verdadeira. Eu tenho que anotar o número dela aqui, ó, mais 4. A próxima proposição, de número 8, diz: na década de 1990, Maria aplicou 1.000 cruzeiros em um banco durante 12 meses à taxa de juros compostos. Se o montante recebido por Maria foi de 64.000 cruzeiros, então a taxa de juros paga pelo banco foi de 40% ao mês. Aqui já é um problema que exige um pouquinho mais de raciocínio. Por quê? Porque ele fala de juros compostos, não deu logaritmo, não deu nada, né?
Mas nós vamos buscar um jeito de resolvê-lo. Ó. Então o capital aqui é R$1.000, o tempo 12 meses, olha. O montante 64 mil e diz que a taxa é 40% ao mês. 40% ao mês ou 0,4 é a mesma coisa. Juros compostos, a formulazinha é montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então vamos substituir aí para ver o que dá. Montante, que é 64 mil, é igual ao capital, que é 1.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,4, elevado ao tempo, que são 12 meses. Aqui de cara eu já posso simplificar para simplificar. E aqui 1 mais 0,4, 1,4 elevado à 12ª é igual a 64. Só troquei de lugar. Agora eu preciso elevar 1,4 à 12ª potência e provar que isso dá 64, o que não dá. Olha, se eu pegar 2 à sexta, dá 64. Então eu tenho que achar uma forma de fazer com que isso vire 2 à sexta. Se eu pegar aqui, ó, 2 sobre 2 elevado a 1/2, ele dá 64. Porque, veja bem, 2 elevado a 12ª, né, ó, e 2 elevado a 1/2 ficaria 2 elevado a 12,5, que fica 2 elevado a sexta no denominador. Na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Eu conservo a base, que é 2, e 12 menos 6 dá 6. Então, 2 à sexta dá 64. Mas a grande questão é descobrir o que é isso, né, para virar 64. Isso, olha, se eu pegar 2 aqui, 2 sobre raiz de 2, porque 2 elevado a 1/2 é raiz de 2. Se você pega aqui, ó, para a gente tirar do radical qualquer base aqui, você pega o expoente dela e divide pelo índice da raiz, então fica 2 elevado a 1/2. Então, 2 elevado a 1/2 aqui é o mesmo que raiz de 2. E se eu racionalizar isso, multiplicar numerador e denominador por raiz de 2, matéria lá do 8º ano, eu vou ter 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Simplifica aqui, ó, dá raiz de 2. Então, esse verdinho todo aqui, ele é igual a raiz de 2. Mas raiz de 2 não é 1,4. Ela é aproximadamente 1,41. Ela passa de 1,4. Então, eu não posso dizer que essa afirmação é verdadeira. Mas se esse caminho lhe parecer um pouco complicado, vou fazer por um mais simples. Vou decompor o 64 aqui, ó. 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, dá 2 elevado à sexta, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. Então, aqui 1,4 elevado à 12ª tem que ser igual a 2 elevado à sexta, né? É isso que a gente tem que provar que é o que não é. Agora, veja bem, para eu fazer esse 12 virar 6, eu tenho que pegar 1,4 e levar ao quadrado. Porque assim, ó, fica bacaninha aí, ó. Veja que 2 vezes 6 dá o mesmo 12 que estava aqui. Eu só organizei 1,4 ao quadrado para eu distribuir esse 12, né? E ele virar sexta potência. Então, 1,4 ao quadrado elevado à sexta é o mesmo que 1,4 elevado à 12ª. Porque em potência de potência você conserva a base e multiplica os expoentes. Não ficaria 1,4 elevado à 12ª. Mas agora, veja, eu esqueço aqui os expoentes, porque são iguais, e vou ter que provar que 1,4 ao quadrado é igual a 2. Expoentes iguais, eu esqueço. Eu tenho que provar que 1,4 ao quadrado é igual a 2. 1,4 vezes 1,4, 16, 4 vezes 1, 4, 1, 5. Aqui 6, 5 e 4, 9, 1, 2 depois da vírgula, 2 depois da vírgula. Veja que deu 1,96, mas a base tinha que ser 2. Então, com isso, eu provo que é falsa essa proposição. Eu não devo anotar nas corretas, né? A próxima proposição, se a função f de a x elevado a n, com n pertencendo aos naturais sem o zero, né? Esse asterisco quer dizer isso, satisfaz FOF de x igual a 256x à nona. Função. Aqui o tema função é um tema muito cobrado aí nos vestibulares, no Enem, nos concursos públicos. Então, a é um número natural múltiplo de 8. Então, pensando nessa expressão, o a tem que ser um número natural múltiplo de 8. Então, vamos trabalhar para acharmos o valor desse a. Vamos pegar aqui essa função f de x igual a x elevado a n e caçar o FOF de x, sendo que ele é 256x elevado a nona. O que é FOF? F de x é igual a x elevado a n, é essa. E o FOF, né? Aqui, o que é o FOF? Eu uso trabalhar o seguinte, eu uso dizer aos meus alunos
que a função composta, ela é uma função grávida, ela traz em seu ventre outra função. É como se eu pegasse essa função aqui, ó, tirasse esse x que está em verde, ó, e aqui dentro eu fecundasse ela com a própria função, que é f de f. Se fosse f de outra função, você traria outra função, colocaria no lugar do x. Como é f dela própria, você traz ela própria e coloca aqui no lugar do x, ó, a xn. Eu fecundei ela com ela própria, né? Aqui fica a elevado a n, né? Porque ambos estão elevado a n. X elevado a n elevado a n. Então vai ficar x elevado a n ao quadrado, porque n elevado a n é n ao quadrado. Aqui agora pensando no a elevado a 1, quando não tem expoente 1, e a elevado a n, para poder resumir num a só, fica a elevado a 1 mais n, porque na multiplicação de potências de mesma base, que a base é a mesma, que é o a, você conserva a base e soma os expoentes. 1 mais n está aqui no expoente. E aqui continua x elevado a n ao quadrado, e aqui 256 é o mesmo que 2 à oitava. Quando dobra pela oitava vez, chega em 256, x à nona. Veja que o x está separado do resto. Se x elevado a n ao quadrado dá x à nona, é porque n elevado ao quadrado é 9. Esse é o expoente do x, esse é o expoente do x. Para que sejam iguais, n ao quadrado tem que ser igual a 9. Que número que ao quadrado dá 9? 3, né? Ou mais 3 ou menos 3, mas aqui diz que n pertence aos naturais, então só serve o mais 3. Achei que o n é 3, então eu volto e resolvo. A elevado a 4, por quê? 1 mais 3 é 4. Isso tem que dar 2 à oitava. Agora eu chego no valor do a. Eu vou pegar aqui a igual a 4. Por quê? Se eu puser aqui, ó, 4 é 2 ao quadrado, coloquei no lugar do a. Elevado a quarta, dá 2 elevado a 8, porque potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Então, se o a é 4, né, eu coloquei 2 ao quadrado aqui, elevado a quarta, dá 2 à oitava. 2 vezes 4, 8, porque potência de potência conserva a base, multiplica os expoentes. Então, 2 à oitava de um lado, 2 à oitava do outro. Então, o a vale 4. E diz que o a é um número natural múltiplo de 8. De fato, o a é um número natural, porém ele não é múltiplo de 8. Ele é divisor de 8. Múltiplo de 8 seria o próprio 8, 16, 24. Então é uma proposição falsa, né? O a não é múltiplo de 8. Sendo assim, né, somando aqui os valores das proposições, 1 mais 4, que dá 5, que é a solução. Espero que você tenha entendido e gostado, e espero por você na correção da próxima questão, que também é muito interessante. E se você gostou, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática. E não desista nunca dos seus sonhos, tente sempre. Embora pareça difícil, mas os desafios é que tornam a vida interessante. Eu gosto muito de uma música do grande Raul Seixas, que chama-se Tente Outra Vez. Eu cantei ela com a minha turma aqui, eu tenho uma banda, uma orquestrazinha aqui, no dia do lançamento do nosso livro Sonhos e Encantos. Então sonhe sempre, trabalhe sempre, batalhe sempre e você vai realizar todos os seus sonhos, ok?